Existem práticas sexuais dolorosas que muitas vezes são apreciadas por determinadas pessoas. Mas quando a gente fala em sexo, a gente não quer que tenha dor no meio. Existem dores que são desconfortáveis tanto de sentir quanto de conversar sobre elas. Existe uma classe de doenças de dores pélvicas, que são as dores das relações sexuais, que precisam de tratamento e muitas vezes a paciente não tem abertura, não tem informação, não tem com quem tratar. Vaginismo e dispareunia. São duas formas de dor de relação sexual na mulher que têm os nomes algumas vezes misturados. Vamos entender o que é um e o que é outro. Quando a gente fala de vaginismo, é uma dificuldade que a mulher tem de permitir a penetração. Existem graus de vaginismo. Tem desde a pessoa que tem um espasmo muscular e tem uma penetração dolorosa, quanto a paciente que quando está indo para o ato sexual, ela tem um espasmo tão grande que ela não permite a penetração. Isso é uma causa de dor, tanto física quanto emocional, porque isso abala muito os relacionamentos. Quando a gente fala de dispareunia, é uma dor na relação sexual. Algumas vezes durante, outras vezes imediatamente depois. Então, a dispareunia é a dor para ter relação, não necessariamente com a musculatura da pelve envolvida. E o vaginismo é a impossibilidade ou a dificuldade da penetração. Entendendo isso, a gente precisa entender que existem motivos completamente diferentes para cada uma dessas modalidades de dor. O vaginismo, muitas vezes, ele é relacionado com abusos sexuais. Não precisa ser por estupro. Às vezes, um relacionamento violento, um passado de um relacionamento abusivo. O ato sexual para ela é um motivo de medo, é um motivo de ameaça. Então, às vezes, o organismo reage com essa contratura da musculatura pélvica. Na maioria das vezes, o tratamento do vaginismo é feito com terapia e algumas medicações para suporte emocional. Raras vezes, quando não tem uma resposta, existem medicações e terapias injetáveis que a gente usa para tratar vaginismo. A dispareunia, existem inúmeras causas. A mais frequente, que a gente vê com mais frequência, é a endometriose. A paciente que tem endometriose, ela tem uma relação sexual dolorosa, pode ter, não necessariamente tem. E outra causa muito comum é a menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, o hormônio estrogênio, que é quem mantém a textura da mucosa vaginal, as secreções da lubrificação vaginal, elas não estão mais funcionando como funcionavam antes. O estrógeno, que é o responsável por isso, ele deixa de existir. Então a mulher passa a ter uma atrofia da mucosa vaginal e a penetração se torna dolorosa porque é uma mucosa frágil, friável. Ela corta, ela racha e aí a relação passa a ser dolorosa. Existe dispareunia que se resolve com muita facilidade com um medicamento tópico com estrogênio, a reposição hormonal. E existe a dispareunia que é interna, por lesões nervosas ou por endometriose, que exige um tratamento muito individualizado. O que eu quero deixar de mensagem para vocês? O principal, entender que existe dor na relação sexual, saber que isso não é normal, isso não é para existir, que existe tratamento para esse tipo de dor, e que existe especialista em dor que trata dessas dores. Nem sempre o ginecologista vai saber lidar com todo tipo de dor na relação sexual. O médico de dor tem um papel muito importante. E quando a gente consegue um médico de dor que tem um foco em mulher, em dor pélvica, isso se torna muito mais fácil de conseguir chegar a um tratamento, uma resposta. Aqui na clínica, tudo começou com a dor pélvica. Então a gente tem muitos casos de pacientes que têm dor na relação. E todas que chegaram a mim já tinham ido em gineco-obstetras que não souberam como manejar aquela dor que a paciente queixava na relação sexual. Esse tipo de dor, ela é tão constrangedora que muitas vezes as mulheres elas não têm coragem de falar sequer para o parceiro, sendo que muitas vezes esse parceiro é marido. Quando a gente fala de um relacionamento casual, muitas vezes a pessoa não tem realmente abertura para falar sobre quase nada com o parceiro sexual. Mas quando a gente fala de parceiro de vida, de companheiro, isso é uma intimidade muito grande. E mesmo assim, com uma pessoa com a qual a gente tem tanta intimidade, as mulheres não têm coragem de falar para ele que isso dói, quanto mais para o médico. Então sim, é um tema difícil de abordar, mas ele precisa ser abordado para que ele possa ser tratado. Não tenha vergonha de falar sobre a sua dor. Então, saiba que o médico de dor é o melhor especialista para tratar da sua dor durante o ato sexual. Procure um especialista em dor, saiba que você tem esse direito, que isso existe e vá se tratar, porque você tratando essa dor, você trata várias outras coisas na sua vida. Você trata o seu relacionamento, você trata a sua autoestima, você trata a sua vida como um todo. Então não fique com dor pélvica, dor vaginal, dor no ato sexual por falta de tratamento.